E como está o seu sono? A falta de uma boa noite de descanso pode atrapalhar e muito a nossa vida. E esse é o tema de hoje no nosso quadro de saúde com a Mariana Procópio. Confira. Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal sobre saúde aqui no Jornal do Rio, comigo, Mariana Procópio. E antes da gente seguir para a nossa entrevista, vou fazer uma pergunta. Como anda o seu sono? Difícil, né? Complicado? Pois é, cada vez mais frequente o relato de alterações, distúrbios do sono nessa pandemia, que já faz aí um ano. E isso, no longo prazo, reflete em problemas na nossa saúde, como ganho de peso e também aumenta o risco de doenças metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, como Parkinson. Tudo isso está ligado aos problemas do sono. E a gente vai detalhar mais sobre esses impactos na nossa saúde com a neurologista, a doutora Camila Pupi, a quem eu já agradeço e já emendo na primeira pergunta. Doutora, queria que você falasse um pouco mais, detalhasse um pouco sobre os prejuízos para a nossa saúde decorrentes da alteração, do distúrbio do sono. Os transtornos do sono, né, quando eles se cronificam, isso acontece quando você tem alguma dificuldade do sono por mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 meses, ele pode, a curto, médio e longo prazo, trazer alguns impactos em várias questões, como, por exemplo, a curto prazo, a gente sabe que dormir uma noite mal acaba acarretando, né, problemas de memória, de atenção, oscilações de humor, né? A médio prazo, isso já pode aumentar a glicose, né? Cronicamente, o indivíduo dormindo mal, ele pode aumentar a glicose, aumentar a pressão arterial, aumentar sobrepeso, obesidade, né? Então, muitos fatores metabólicos aí envolvidos que secundariamente podem levar a doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, né? Cerebrovasculares, como o AVC, como o infarto. Então, vários estudos já demonstraram que o impacto dos transtornos do sono nessas doenças citadas, além, inclusive, das neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, doença de Parkinson. Transtornos de sono crônicos ao longo do tempo, eles podem e são fatores de risco para o aparecimento de demências, em geral. E esse período que a gente está vivendo tão particular, né, desde o início dessa pandemia, houve algum impacto na qualidade do nosso sono, pelo que você tem observado? Olha, a gente tem experimentado no consultório muitos pacientes trazendo transtornos do sono muito relacionados a questões psicológicas, né? Então, toda essa incerteza que a pandemia nos trouxe gera impactos psicológicos importantes, né? Podendo levar a transtornos psiquiátricos, como transtorno de ansiedade generalizado, depressão, transtornos mistos, e isso, sem dúvida nenhuma, tem correlação com insônia, e aí tanto insônia inicial quanto insônia terminal, sono fragmentado, né? Então, e muitas vezes também existe uma inversão do ciclo vigília, né? As pessoas acabam dormindo muito mais tarde, acordando muito mais tarde, e isso também altera toda a dinâmica do sono. Então a gente tem dormido menos e mais tarde, é isso? O que tem acontecido é que nessa vida urbana, nessa agitação, nesse número de tarefas excessivo, com o uso de telas excessivamente, a gente tem entrado num estado de pensamento acelerado e, com isso, o ritmo de desacelerar até adormecer tem sido cada vez mais difícil. Quando que é a hora de procurar um especialista ou quando é um problema pontual que tende a passar naturalmente? Os transtornos de sono, ele na realidade se caracterizam por alterações do ritmo do sono, de quantitativo, né, ou da qualidade do sono, ou do número de horas dormidas, por mais de 3 vezes por semana, né, por um período de 3 meses. Então, isso por si só deixa de ser uma insônia ocasional, né, para ser um transtorno do sono crônico e que precisa, em geral, de orientação médica. Não necessariamente a orientação médica vai ser farmacológica, a gente sempre começa, né, a orientação pela higiene do sono, né? Então, tem vários fatores que a gente sugere ao paciente
de hábitos de vida, de alimentação, de menor consumo de cafeína, no uso menor de telas, principalmente no final da tarde, início da noite, luzes menos artificiais, diminuir a quantidade de luz fria e artificial nas casas, né? E tentando ter um estilo de vida mais relaxante, né? No final da tarde, para o início da noite, para que isso também se reflita no seu estado emocional, um pouco mais relaxado, para que aí sim você consiga adormecer. Obrigada, doutora Camila Pupi, neurologista, falando sobre a importância do sono na nossa saúde física e mental, que é um tema que tem sido cada vez mais estudado pela medicina. Hoje existem, portanto, neurologistas especializados no estudo do sono, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista sobre saúde aqui no Jornal do Rio. Uma boa semana a todo mundo e boa noite. Tchau, gente.